Tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Vamos gravar a terceira parte do estudo dessa quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Estudo das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Estamos no item 5, Idiotismo e Loucura. A questão agora é a 376. Qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? É muito complexa essa questão, né? O que causa o suicídio, mas ele diz, muitas vezes o espírito ele tem consciência, como eu falei durante o sono, que aquele corpo é muito limitador e ele não suporta essa prova, né? E acaba sucumbindo, buscando se libertar daquele corpo através do suicídio. A questão 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Ele diz assim, olha, por algum tempo sim, enquanto ele estiver relativamente vinculado, né, à matéria, sim. E aqui, né, o espírito responde por algum tempo, mas vamos lembrar que esse algum tempo é muito subjetivo. Pode ser horas, dias, semanas, mas pode ser séculos. Por quê? Muitas vezes nós retornamos ao mundo espiritual e continuamos vinculados à matéria por diversos fatores, inclusive nos casos de suicídio, sabemos, né, relatado pelos espíritos na obra básica e obra complementar, que o espírito continua muitas vezes atrelado à matéria, vinculado à matéria. Então, sendo assim, né, ele continua vivendo as perturbações do corpo. Em outros momentos aqui do estudo a gente já explicou que o espírito não sente dor física, mas como ele está atrelado à matéria ainda, ele tem as memórias dessa dor física, do frio, do calor, não é? Ainda que o espírito não sinta isso. 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? E aí é mais ou menos o que eu falei na questão anterior, é uma lembrança, não é? Eu tenho o cérebro limitado naquela encarnação. A hora que eu desencarno, não é imediatamente que eu recobro isso, é como se eu ainda me lembrasse daquele estado de perturbação. Ele insiste aqui, enquanto o espírito estiver vinculado à matéria, mas o tempo disso é subjetivo, a gente não tem como afirmar se vai ser curto ou mais longo. Agora, pessoal, nós vamos entrar no próximo item desse capítulo, que é o item 6, da infância. Estamos falando do retorno à vida corporal, ou seja, do reencarne, né? E aí vamos falar da infância. Questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Pode ser, até muito mais, não é? Porque é um espírito milenar. Todos nós somos espíritos milenares ali, com múltiplas encarnações. Quem pode garantir que espírito é esse que está reencarnando? Pode ser um espírito com muitos débitos, com muitos compromissos, pode ser um espírito de grande envergadura moral, intelectual. Então, não é porque está momentaneamente no corpo de uma criança que esse espírito é melhor ou pior. A questão agora é a 380. Numa criança de tenra idade, né, pouca idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Então vamos imaginar uma criança de 5 anos, o espírito, durante o sono, ele se desdobra. E aí ele fica adulto, né, durante o sono. E os espíritos nos explicam que normalmente não, né? Quase sempre isso não vai acontecer. Por quê? Porque é necessário esse período da infância, então o espírito fica meio que acompanhando o desenvolvimento do corpo. E ele dá um exemplo aqui, que os próprios sonhos vão demonstrar isso, né? Os sonhos das crianças são relativas às preocupações das crianças, elas não se desdobram durante o sono do corpo físico como adultas, se desdobram como crianças.
381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo, ou seja, passa a ser um adulto. A gente fala, não, né? Assim que ele está desembaraçado do seu envoltório, ele poderia, né? Assim deveria ser, mas enquanto ainda tiver atrelado à matéria, ainda não. Mas a tendência é que com o passar de algum tempo, esse espírito já se manifeste como adulto. E aqui entra uma questão, né? Muitas vezes, em reuniões mediúnicas, temos manifestações de crianças. Isso, segundo a doutrina espírita, não é algo, não vou dizer não é correto, mas não, os espíritos não ficam por tanto tempo assim no mundo espiritual como crianças. Lá eles são assistidos até que ganhem consciência e possam assumir a sua forma adulta, vamos assim dizer. Então seria muito raro e desnecessária a manifestação. Mas, né, algumas casas espíritas, isso é comum nós vermos, e outras manifestações mediúnicas fora do meio espírita mais ainda, comum vermos manifestações de crianças. A doutrina diz que isso não é muito normal, nem muito correto, ainda que possa acontecer eventualmente. Mas aí você vai falar, mas então e essas crianças se manifestam? E eles explicam muitas vezes que são espíritos adultos que estão brincando ali com o pessoal da reunião mediúnica, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, é isso que acontece. Questão 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? É um espírito desenvolvido intelectualmente, moralmente, mas está limitado pelo corpo infantil. Ele sofre com isso, como no caso da idiotia, da loucura? Não, aí é diferente, porque é um período de descanso ali, uma necessidade para o espírito, e ele não vai sofrer com essa limitação porque ela passará relativamente rápido. A questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Gente, grifa essa 383, estude ela muitas vezes, é muito importante. Eu aqui como alguém que sempre estuda a parte da educação espírita, né, faço palestras sobre isso, essa é uma questão muito importante. Ele encarna com o fim de se aperfeiçoar. Tem um comentário aqui do tradutor, né? Então talvez você não tenha esse comentário abaixo da 383, justamente porque é do tradutor e talvez não seja o mesmo. Olha só como é importante a infância aí para a educação. Os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre esse item e os que se lhe seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança não apenas para esta vida, mas para a própria evolução espiritual. Então, nós sabemos que a educação é muito importante, não é? Quando temos uma educação adequada, nós podemos corrigir os rumos desse espírito que vinha com muitos problemas já em encarnações. Às vezes um espírito tinha cometido suicídio em diversas encarnações anteriores, encontra uma família afetuosa que o faz amar a vida, gostar da vida, e aquelas 10 encarnações em que ele cometeu suicídio é como que superada, né? Então veja a importância da educação nessa nova concepção de educar o espírito imortal. Questão 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Aí os espíritos falam, bom, ele precisa despertar na mãe, ali nos pais, nos adultos, as suas necessidades, né? Porque se ele só sorrisse, se estivesse bem, os adultos não conseguiriam perceber as suas necessidades, já que ele não sabe falar. Então o choro é uma forma de manifestar essas necessidades. 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica?
nós sabemos que o espírito retoma, né, pós-infância e na adolescência, pós-adolescência, as características que ele tinha antes. Então isso é como se ficasse adormecido ali no período da infância, mas depois ele retoma. Aí os pais brincam, né, falando, nossa, mas foi uma criança tão boa, né, não me deu trabalho, agora entrou na adolescência, aí nesse período mudou completamente, porque aí começam a aparecer às vezes características, né, do espírito que ficaram, como eu disse, adormecidas e agora se manifestam, né? Então aquela aparente inocência da infância acaba se perdendo com as características que são do espírito mesmo, né? Então eu vou só ler um trechinho no fim da 385 lá, né, que é uma resposta grande. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, né, as crianças, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Um abraço a todos, fiquem com Deus.